Sejam muito bem-vindos a mais um Economia Dia a Dia, o programa do Sindicato dos Economistas de São Paulo, em parceria com o Corecon, temporada 2024. Hoje, o meu papo é com Edilson Braga, que é psicólogo clínico e pesquisador do Ambulatório de Transtorno do Impulso do Instituto de Psiquiatria FMUSP, que vai falar comigo sobre a regulamentação das bets, tudo que envolve esse universo novo que apareceu aqui no Brasil em relação às casas de apostas e etc. Edilson, obrigado por ter aceitado conversar comigo sobre esse tema que está muito em alta, né? As pessoas começaram a falar muito sobre isso. Num primeiro momento, sobre as possibilidades econômicas de arrecadação que a regulamentação dessas bets trariam para a nossa economia. Num segundo momento, sobre os prejuízos financeiros que isso tem causado para a nossa sociedade. E agora eu acho que a gente começa a conversar um pouquinho sobre saúde mental, sobre os transtornos. Acho que esse assunto já começa a permear as conversas do dia a dia das pessoas. Primeiro, obrigado por ter aceitado conversar com a gente. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui falando para toda a sua audiência. Saúde mental. A gente já tem dados sobre isso, porque assim, apostas no Brasil não é algo que apareceu agora, mas o quão acessível isso está, eu acho que isso é uma novidade para a qual talvez a gente não tivesse preparado para lidar ainda. É mais ou menos isso? Ou... É exatamente isso. Porque antes, vamos pensar aí alguns anos atrás, para você, e até pela proibição do jogo no Brasil, etc., para você ir até uma casa de bingo, para você ir até, sei lá, um bar que tinha caça-níquel, é tudo na clandestinidade, né? Sim, tivemos exemplos na pandemia, né, de invadindo, Isso, né? Então ele teria que ir lá naquela lanchonete, naquele barzinho, que está espalhado por São Paulo inteiro, aliás, pelo Brasil inteiro, né? Não é só na periferia que tem a maquininha caça-níquel, nos jardins também tem, Sim. Né? Então, mas a pessoa tinha que se deslocar, ir até a casa, ir até o lugar, né? Eu faço uma comparação para as pessoas entenderem melhor. Por exemplo, a boca de fumo, né? A pessoa tinha que ir até lá, a boca, para pegar o seu entorpecente, né? Agora chega pelo drone, vamos dizer assim, né? Porque hoje está na palma da mão o celular. Então, eu aposto de manhã, de tarde, de noite, o quanto eu quiser, enquanto eu tiver dinheiro, de madrugada, tá ali, na palma da mão. E o acesso é universal, né? Se antes as pessoas faziam um número X de aposta, agora é Y, né? Não tem nem... A proporção é totalmente descomunal. E isso é o maior agravante para se desenvolver o transtorno do jogo, né? E todas as comorbidades que o jogo traz junto. O transtorno do jogo, ele não vem sozinho. Geralmente ele vem com a depressão, com a ansiedade, né? Enfim. Então ele não vem sozinho. E esse ritmo de apostas frenéticas, né, é que aumenta significativamente as chances da pessoa desenvolver o transtorno. Sem falar, obviamente, nos prejuízos econômicos. Se eu estou ali apostando, você imagina. Quem é que está apostando 3 horas da manhã no ping-pong lá da Indonésia? É quem já perdeu o controle, é quem já está comprometido. Você traçou um paralelo muito interessante que eu acho que fugiu um pouco ao debate quando se começou a falar da regulamentação. Você traçou o paralelo das bets, né? E aí a gente está falando das bets esportivas, né? Do futebol, etc. Do ping-pong da Indonésia. Você traçou um paralelo com isso aos caça-níqueis, né? E eu acho que quando foi começou o debate sobre regulamentar, traçou-se muito um paralelo entre isso e a Mega Sena.
entre isso e a quina. Ah, é uma aposta que você vai lá e faz com R$ 3 e talvez você ganhe, talvez você não. Diferentemente do caça-níquel, que é um jogo feito para você perder. Você que é pesquisador do tema, foi pensado isso no momento que você estava discutindo essa regulamentação ou não? Fugiu totalmente desse assunto e agora que as pessoas se deram conta? Fugiu totalmente. Ó, o Ministério da Fazenda está perdido, infelizmente. Agora saiu a portaria agora aí, que o governo publicou, do Ministério da Fazenda, fazendo um grupo de trabalho para que se venha agora, né? Porque 1º de janeiro está aí, quando entra em vigor essa regulamentação. E é totalmente entre aspas, porque fizeram assim a toque de caixa pensando apenas em arrecadar os impostos. Tudo bem que o Congresso sequestrou o orçamento, que o governo precisa fechar a conta, que tal, mas, né, fizeram uma coisa a toque de caixa, já no Michel Temer, que regularizou as apostas, mas não regulamentou. Né? Veio o governo Bolsonaro em 4 anos, sentou em cima, também não quis saber de nada. Faroeste caboclo acontecendo. E só agora, no 2º ano do governo Lula, começou essa discussão, começou a ver o que pode, o que tira de prejuízos, né? Pensando, viu o tanto que, de acordo com as pesquisas de vários bancos privados, de várias instituições, como do comércio, né? Enfim, a Febraban entrando pesado, né? Todo mundo aí apontando os prejuízos não só econômicos, mas de saúde mental. Hoje, o sistema público de saúde, a atenção primária principalmente, não está preparado para receber essa população e nem tem estrutura para dar conta. O nosso ambulatório está com fila de espera enorme, ali no Instituto de Psiquiatria da NHC. Então, fizeram a regulamentação de qualquer jeito, imaginando que essa dica, que dessa forma vai resolver alguma coisa. Né? E para desespero, o André Fufuca, uma reportagem do Intercept Brasil, eles colocaram lá, né? O indicado pelo Fufuca, o ministro do Esportes, o Giovanni Rocco Neto, é indicado por ele para ser quem vai fiscalizar as fraudes, enfim, tudo que tiver de errado com as bets. Né? Você está colocando um lobista das bets. É a mesma coisa você chegar para a raposa e falar, toma conta do galinheiro. Qual o conflito de interesse que vai ter aí? Até ele ser indicado, ele representava as bets. E agora é ele que vai tomar conta, né, das fraudes, de tudo. Né? Como assim? Isso pode ser sério? Eu não sei se você tem esse dado, porque eu acho que aí talvez envolva mais a questão da tecnologia, mas tem muita... repercute-se muito, especialmente no ambiente das redes sociais, o tal dos cassinos online, que é o tal do jogo do tigrinho, etc, etc. É meio que sabe-se que é algo que vicia e que você está lá para ter o prejuízo, e aí é meio mal falado, mal visto isso no ambiente digital. Mas no caso das bets, não se tem esse ponderamento ao se falar das bets. Inclusive, a gente teve, hoje é dia 9 de dezembro, ontem, dia 8 de dezembro, o encerramento do Campeonato Brasileiro, onde eu acho que dos 22 clubes, 21 tem uma bet estampando a camisa uniforme do time. Por que esse tratamento diferente entre essas duas coisas, sendo que ambos são jogos de azar? A diferença é que você não baixa a alavanca e gira a roletinha e você aposta, sei lá, que o Edilson vai fazer um gol de cabeça aos 35 do segundo tempo. É por interesse financeiro, apenas financeiro. As bets, elas vieram para injetar muito dinheiro, mas não na economia. Porque esse dinheiro não volta, ele não volta em serviço, ele não produz uma cadeira, ele não é um dinheiro que vai circular na economia. Ele não circula, ele vai para paraíso fiscal. Né? Então, o único dinheiro que as bets devolvem ao país
é via propaganda, que eles têm que pagar os meios de comunicação para divulgar. É o único dinheiro que retorna, né? Porque o dinheiro que essas bets vão arrecadar são na casa dos bilhões. E esse dinheiro é para onde? Para fora, né? Então, e aí lá a arrecadação que o governo almeja alcançar, cada hora fala de uma cifra e etc., né? De alguns poucos bilhões perante o que as bets, parece que, se não me engano, posso estar equivocado nisso, mas parece que até metade do ano aqui já estava na casa dos 100 bilhões, né, que as bets arrecadaram. Então você vê, é muito dinheiro. E aí fizeram as coisas no vamos que vamos, só que eles não tinham noção, e é incrível como a população brasileira não tem noção do transtorno do jogo, do que essas apostas frequentes, regulares, podem trazer de problemas para as pessoas, do ponto de vista de saúde, não só da economia. Vamos falar sobre isso, mas ainda não necessariamente em relação às comorbidades. Eu quero aproveitar a sua expertise como pesquisador. Quem aposta num cassino ilegal, essa pessoa ela vai lá porque ela tem um vício, como um cigarro, um crack, alguma coisa assim, ela quer matar aquele vício. A pessoa ela não entra no cassino ilegal, numa casa de apostas dessas tradicionais, pensando que ela vai fazer uma renda extra. Eu imagino que não seja esse o pensamento. Ou eu estou errado? Num primeiríssimo momento, a pessoa... Por isso que as bets e os seus representantes, eles querem vender a ideia de diversão, de ser algo para ser lúdico, para ser legal, para ser apenas um meio de diversão, vamos dizer assim. Só que não é. Só que não é. Então, quem entra na primeira vez ou as primeiras vezes, entra por curiosidade, entra para até mesmo com esse intuito da diversão. Vamos lá, vou apostar uns 100 reais aqui naquela roleta, vamos ver, se eu ganhar, ótimo, se não, só para ver como funciona. Num primeiríssimo momento, é isso. Tá. Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque a gente já tem casos de, inclusive, pessoas vendendo cursos e etc., ensinando você a utilizar essas bets como uma forma de renda extra. Por isso que eu quis fazer essa diferenciação, porque eu imagino que quem vá num caça-níqueis desse tradicional, ela vá com esse aspecto da diversão. Mas quem está indo para as bets, e aí a gente teve o reflexo do prejuízo, da fortuna que as pessoas que recebem o Bolsa Família, por exemplo, gastaram nisso, as pessoas estão indo como uma forma de conseguir um dinheiro extra, um dinheiro que muitas vezes elas não têm. O porquê que as pessoas pensam dessas duas... É uma estratégia das bets fazer com que as pessoas pensem assim, que ali existe uma possibilidade de renda? Bom, então eu vou fazer uma separação máximo didática que eu consegui aqui, por favor, para ajudar a entender um pouco esse ponto, que realmente é uma pergunta muito interessante e importante esclarecer para o seu público. É o quê? Vamos lá. Então vamos pensar assim. Num primeiro momento, não importa o tipo da jogatina. Não importa se é o pôquer na casa do amigo à noite, não importa se é o bingo lá, que a dona Maria vai lá participar, não importa a bets que eu comecei primeiro a ver, deixa eu postar aqui e ver quem é que ganha entre time A e time B e tal. Nesse primeiríssimo momento, eu quero deixar bem claro isso. Nesse primeiríssimo momento, envolve curiosidade, envolve uma pessoa, seu amigo falou tanto que ganhou, porque o seu amigo nunca vai falar da perda que ele teve, tá? Ele só vai falar quando ele ganhou 100 reais lá, não sei no quê. E aí você, deixa eu experimentar também. E aí, por curiosidade, por uma certa diversão, não importa o segmento. Todos eles vão ser por uma curiosidade, por um intuito. Você está num cruzeiro, tem lá um cassino que você quer ir lá ver, você quer por curiosidade. Não importa as bets, não importa o que, num primeiríssimo momento, tudo é pela curiosidade / diversão. Primeiríssimo momento. Depois,
tudo cai dentro da mesma panela. Quem começa a jogar com frequência, tem uma certa frequência, ele, não importa o segmento, se é bingo, se é caça-níquel, se são as bets, se é o cassino oficial lá de Las Vegas ou não, não importa o que nós estivermos falando, quem já começou a ter uma frequência, você já pode apostar que essa pessoa já está desenvolvendo o problema com o jogo. O que é essa frequência? A frequência é você ter, pelo menos, se nas bets, agora a bet, ela, só nisso ela separa de todas as outras. Porque para eu ir para um cassino físico, eu vou 1, 2 vezes por semana, vou no final de semana, às vezes bingo, tem pessoas que frequentam de segunda a segunda. Caça-níquel é de segunda a segunda também. É difícil aquela pessoa que vai 2 ou 3 vezes, mas mesmo assim 2 ou 3 vezes por semana, já é a frequência que nós estamos falando. Entendi. Né? E quando essa pessoa tem essa frequência de 2, 3 vezes por semana, eu me dirigir a qualquer lugar para jogar, para apostar, eu estou nessa frequência, essa pessoa muito provavelmente já está desenvolvendo ou desenvolveu o problema com o jogo. A Betis muda tudo porque, como eu disse, está na palma da mão, não preciso ir para lugar nenhum. Eu amanheço, antes de escovar os dentes, eu já confiro a minha aposta, eu faço uma, eu vou tomar um café da manhã, daqui a pouco. Motoristas de Uber, eles estacionam o carro para jogar, para conferir a aposta. Então, aí as bets estão na palma da mão, aí o dia inteiro, a noite inteira, como eu falei, aí a pessoa desenvolve uma frequência muito maior. E quanto mais se aposta, não estou falando em valores, mesmo uma pessoa que, não, mas eu aposto sempre baixinho, 10, 20 reais. Né? Embora é relativo para quem nós estamos falando 10, 20 reais, principalmente se for a população do Bolsa Família. Mas, enfim, não importa a quantia em dinheiro, e sim a frequência que se aposta. A frequência que se aposta é que pode desenvolver o transtorno do jogo. Até porque as pessoas têm que entender uma coisa. Por que fica apostando muito? Por que vai apostar? Com um grande intuito, o recuperar o dinheiro perdido. Sim. Esse é que é o problema. E quando a gente vê a pessoa nervosa, já impaciente para recuperar aqueles 200 reais que ela perdeu ontem, o jogo já está instalado praticamente o transtorno nessa pessoa. Tá. As drogas ilícitas que viciam, né? Porque a gente tem as drogas lícitas que viciam também. Mas a gente está falando aqui das ilícitas ou, eventualmente, do cigarro. Então, a gente sabe que você experimentou a primeira vez, aquilo já está te fazendo mal. Com as apostas funcionam da mesma forma, porque eu escuto algumas pessoas utilizarem o seguinte argumento. Separa uma pequena parte do orçamento, aquilo que você pode perder para fazer o seu jogo, para você se divertir, como você disse. E aí, mesmo que eu seja a pessoa mais controlada do mundo e que eu saiba que, sei lá, no meu orçamento do mês eu posso apostar 50 reais e eu chegue nesses 50 reais e eu pare de apostar, isso já está me fazendo mal? Extraordinária a sua pergunta, porque é a maior crença que as pessoas no começo desenvolvem. Sim, vai fazer mal. A principal característica do transtorno do jogo, a principal e a mais evidente, é a perda do controle. Então, uma vez instalado o transtorno, não existe que eu separei 50 reais. Eu perco o controle, é 50 mais 50 mais 100, mas o que eu tiver para jogar vai, é no impulso, no transtorno do impulso. Eu vou jogar, eu vou apostar. Pegando carona no que você disse, então vamos imaginar o cigarro. Vou separar aqui 2, 3 cigarros para você fumar durante a semana. Tá aqui, eu não quero fumar muito, então eu vou separar aqui meia dúzia de cigarros aqui para eu fumar na semana. Só que você tem a frequência. Essa semana, a outra. Quando você vai ver, de 6 cigarros, você já está em 8. Quando você vê, está em 10. Quando vê, você está no maço. Então, basta começar. Principalmente se você tiver uma predisposição genética. Porque a genética também conta nisso. Né? Então, é o ato de apostar. É o ato de apostar. Entendi. E eu acho que é interessante, pegando carona nisso, para esclarecer uma coisa para todas as pessoas. Eu vou falar assim,
bem simplório aqui, porque, né, para explicar Claro. todo um núcleo accumbens e etc, não é o caso, né? Mas assim, a mesma maneira que uma pessoa no cérebro, a mesma via que faz uma pessoa desenvolver a dependência da nicotina, do álcool, da cocaína, é a mesma do jogo, a via dopaminérgica. Então, assim como aquela pessoa que fumou nicotina e tal, ela entrando em contato, a dopamina, né, a gratificação, a possibilidade da gratificação e etc., é o que desenvolve o transtorno, Tá. né, a dependência. Quero pegar essa sua última frase. Voltando para as drogas lícitas. Às vezes a pessoa consome álcool, quer ter aquele momento de lazer com os amigos ou com os familiares, onde tem o álcool presente, né? A cervejinha de final de semana, né? O vinhozinho com a esposa no jantar de domingo, etc, etc. As pessoas, às vezes a pessoa ela não bebe durante a semana por causa do trabalho, compromisso e etc. Mas ela anseia tomar aquela cervejinha com os amigos, aquele churrasquinho com cerveja com os amigos no fim de semana. Isso já caracteriza um transtorno, o fato de da sua semana ser conduzida para aquele momento de lazer do fim de semana com relação ao álcool. Isso caracteriza um transtorno. Isso caracteriza um transtorno também quando a gente está falando de apostas das bets. É você esperar o jogo de domingo para você apostar e aí no domingo seguinte. Tem essa relação ou não? Depende. Tá. Aí vai entrar muito na questão da genética. Entendi. Né? Então, assim, por exemplo, uma pessoa que só vai beber de final de semana, não necessariamente nós podemos falar de uma dependência do álcool, porque a dependência faz ele ter abstinência. Uhum. Se eu ficar sem beber, eu tenho abstinência. Entendi. Né? Então eu vou ter reflexos fisiológicos no meu organismo, né? Assim como para qualquer tipo de substâncias químicas, né? Lícitas ou ilícitas, pouco importa. Então, agora, se eu tenho aquele desejo só do final de semana de beber e tudo mais, depende também de cada caso, porque essa pessoa pode ser uma espécie de, mais leve, mas ainda assim uma dependência, porque eu estou trabalhando aqui, mas estou pensando no final de semana para beber aquela minha cerveja, o meu churrasco e tal. Pode ser que seja, mas não necessariamente. Né? Então depende de muitos fatores, até porque a gente também tem que separar a dependência do abuso. Né? Muitas pessoas são abusadores de álcool e não dependentes de álcool. A pessoa chega no final de semana e ali né? Enquanto tiver para beber, ela vai beber. É essa pessoa que provavelmente bate um carro, que atropela alguém, que faz as coisas. Não necessariamente a pessoa era dependente, mas ela era abusadora do álcool. Né? Então, assim, são várias coisas para a gente separar. Né? Por exemplo, veja alguém da Mega Sena. A Mega Sena você joga a cada 3 dias, se não me engano. Posso estar errado, mas a cada 3 dias e tudo mais. Tem muitas pessoas que vai jogar, porque tem esse espaço, essa pessoa só vai jogar geralmente quando está acumulada. Tem muitas pessoas que só jogam quando está acumulada, ou na mega de virada de ano, de final de ano e tal. Essas pessoas que têm essa coisa bem esporádica, essa é muito difícil de desenvolver um transtorno. Agora, aquela pessoa que já joga 2, 3 vezes na Mega Sena, toda vez que tem aposta, ela está lá apostando, jogando e tudo mais, essa pessoa, ela tem sim aquela dependência. Só que essa dependência da Mega Sena não vai causar tanto transtorno como as bets, por exemplo, porque o valor é limitado, porque ela joga a cada 3 dias. Não que não seja um problema também, mas vamos dizer, amenizado. Agora, as bets, esta praga que veio instalada aqui no mundo inteiro, o formato, a logística das bets é muito perversa. Porque eu estou exposto a... Imagina, o meu cérebro como é que fica. Eu exposto toda hora esse meu setor dopaminérgico, essa fissura, esse craving, que me faz... a fissura do jogo é a mesma fissura da cocaína. O meu craving, né, aquela coisa, não preciso apostar, eu quero, eu tenho que apostar, é a mesma da cocaína, do crack. Entendi. Transtorno do jogo. O que é? Explica para a gente conseguir visualizar e, de repente, para a gente conseguir identificar se tem alguém próximo a gente que tem esse problema e a gente conseguir lidar com isso de alguma forma. Em 1980, o jogo foi classificado, né, no transtorno do impulso.
no DSM-3. Né? Ela entrou como transtorno do impulso, ou seja, a pessoa que era muito impulsiva, ela quando via, estava lá jogando, ela não tinha o controle, não só de não jogar, mas de parar de jogar. Era classificada unicamente pelo transtorno do impulso. Né? Pessoas muito impulsivas é que levava a desenvolver essa dependência, esse transtorno. Dependência ainda não era classificado, mas esse problema com o jogo, né? Virava uma patologia, mas por causa do impulso. Em 2013, com o DSM-5, ela foi reclassificada para as dependências. Apesar dela ser comportamental, porque não tem uma substância, não estou ingerindo álcool, que tem a molécula do álcool, né, a nicotina e tal, não tem a parte química, mas ela foi classificada igualmente nas dependências, por conta que eu disse, né, com tantas pesquisas aí, né, não só aqui no Brasil, no mundo inteiro, né, demonstrando o mesmo setor no cérebro, o mesmo mecanismo que causa as outras dependências é o mesmo que causa o jogo. Então ele foi reclassificado para dependência, para dependência. Então sai do transtorno do impulso e vai para a dependência. Embora continue também com essa característica do impulso. Né? Então, como a gente sabe identificar se uma pessoa está ou não... Desculpa, em que ano que foi... O DSM-5? Isso. O DSM-5 foi 2013. 2013, tá. 2013, ele sai de 1980, no DSM-3, né, para transtorno do impulso, e depois vem em 2013 para dependência. Tá. Né? Então, o primeiro gatilho para a família ficar atenta e etc., é a perda do controle. Né? Então não tem essa, eu vou reservar o dinheiro que eu vou para o cinema, que eu reservo o dinheiro que dá para eu ir com a minha família jantar fora. Eu perco este controle. Não tenho controle. É o total impossível, ele não adianta. O que ele tiver para jogar, ele vai jogar, por isso que se endivida. Tem pessoas no nosso ambulatório que perdem casas, carro, todo um patrimônio da família. A pessoa começa a mentir. Ela mente. Joãozinho, me empresta aí 200 conto que meu carro ali, preciso trocar o óleo dele. E aí, mentira, é para ele pegar esse jogo, para ele recuperar o dinheiro do aluguel. Aí ele tem, o jogador ele vai criando várias crenças. Então, bom, agora eu vou jogar, o que endividou ele é o que ele acha que vai dar dinheiro para ele. Entendi. Então, ele perde, além de perder o controle, ele tem esse impulso, ele joga para recuperar. Ele tem sempre a crença de que ele vai recuperar o dinheiro. Vai recuperar o dinheiro e ganhar, inclusive, dinheiro. Né? Então, eu pego e até falo para você que eu te devolvo sexta-feira ou amanhã, porque eu vou jogar hoje, eu vou ganhar. E aí ele perde tudo que já perdeu, mais esses 200, agora está devendo para o jogo para você. Aí vem os agiotas, vem os empréstimos bancários, é por isso que eu vendo e faço um monte de, de falcatruas aí, né, posso roubar e etc. Então, o primeiro é a perda do controle. Com isso vem o isolamento, vai estreitando o repertório social dessa pessoa. Vamos para o churrasco lá na casa do Pedrinho? Não, vai lá, não vou não. Por quê? Primeiro que ele pode estar até sem dinheiro para contribuir com a caixinha de cerveja ou com a carne, ou seja lá o que for. Mas ele começa a ficar o repertório dele é estreitado. Ele só pensa no jogo. Então ele não vai lá porque o pessoal vai encher o saco, não vai deixar ele ver direito no celular, ficar apostando. E quando vê, então a família pode observar no churrasco, nos eventos de família, agora vai ter Natal, vai ter um monte de coisa, a pessoa ela fica mais isolada, sempre com o celular na mão. Né, acompanhando. E por mais que o campeonato brasileiro acabou e agora Natal e final de ano diminui um pouco os jogos, né, mas mesmo assim sempre tem um ping-pong rolando por aí. Né? Então ele está sempre muito com o celular na mão, passa a ficar irritadiço, nervoso, passa a ter insônia. Né? Então assim, passa a mentir muito, ele perde o controle, joga para recuperar. Então essa pessoa ela vai ser muito fácil de identificar. E inclusive essa pessoa está endividada. Não tem como não endividar. Você falou das comorbidades, aí você falou agora da insônia, mas existem outras como ansiedade, depressão, pressão alta, acompanha isso ou não? Tudo. Vamos imaginar, porque tem uma coisa que é importante dizer, que é assim, quando a gente fala do adoecimento, a gente não fala, é errado falar o adoecimento só do jogador. Ele tem uma família, essa família adoece junto.
Mas ainda ficando só no jogador, claro que ele vai desenvolver, a probabilidade de desenvolver um transtorno de ansiedade é altíssimo. Por quê? Porque o agiota me deu até dia... Hoje nós estamos no dia 9? Até dia 13 aí para eu pagar minhas dívidas. E aí? Então eu estou ansioso, eu não quero morrer, o cara já me ameaçou. Né? Eu tenho aquele compromisso, eu peguei dinheiro com meu tio, menti para ele, falei que agora eu devolvia. Então essa pessoa só começa a pensar em jogo. Por isso que de madrugada ele vai apostar lá, não sei na onde. Se ele tiver dinheiro, ele aposta no intuito de recuperar esse dinheiro, pagar as dívidas, etc. Mas uma grande curiosidade, e quem tem problema familiar já identificado, sabe de uma perversidade. Olha como é a crueldade do jogo. Vamos imaginar, então, esse cenário aqui. A pessoa está devendo lá 10 mil reais. Ele faz uma aposta lá, ele vai ganhar 5. Puxa, já diminui e tal. Você acha que ele pega esses 5 mil, saca e vou diminuir minha dívida? Ele reaposta aqueles 5 mil na hora, sem pensar duas vezes, para continuar ganhando. É onde ele perde tudo. Aí vem mais desespero ainda dele. Por isso que vem o transtorno da ansiedade, da depressão. A pessoa não tem como não deprimir. Né? E aí, por isso que vai. Se a pessoa tem problema de pressão alta, ela aí que estoura. Se não tinha, pode ter. Né? Se a pessoa faz uso da nicotina, ela dobra o uso. Se ela faz uso do álcool, ela dobra o uso do álcool. Tudo isso eu estou falando para vocês no sentido eu tenho 18 anos, né, de trabalho à frente do jogo, né, no ambulatório do transtorno do jogo, né, fundado pelo Hermano Tavares. Nesses 18 anos, é o que a gente vê. Todo mundo, o que tiver para perder, a pessoa perde. Carro, casa, patrimônio, indústria, fazenda. São casos e casos aqui para contar, para você ver que a pessoa não para, ela não consegue. O que tiver para apostar, ela aposta, ela perde. Há uns meses eu tive um relato de um conhecido falando de um conhecido que tem um irmão que tem um problema psicológico qualquer, aí não faz sentido especificar, que fugiu de casa e foi encontrado vagando na rua por um outro conhecido, tal. Felizmente não aconteceu nada muito grave e conseguiram resgatar ele e levar para casa. E aí eu não sabia dessa situação, fui conversar com ele e fui entender. Ele falou, meu irmão tem esse problema, ele toma os medicamentos, mas o que acontece é que como ele vai para a rua, e a gente não tem como controlar isso, ele vai nos bares, aí ele encontra as pessoas, e aí, para ele não ficar perturbando, tem sempre alguém que vai dar uma cachaça para ele, dar uma cerveja para ele, dar uma bebida. E isso, aliado ao problema dele, aliado aos medicamentos, faz com que ele tenha surtos, e aí ele simplesmente foge. Para essa família é muito difícil cuidar desse parente que tem esse problema, porque o círculo social que ele está inserido contribui para que o problema se agrave. Ou seja, ele chega no lugar, alguém, mesmo sabendo que ele tem aquela doença, dá um álcool para ele. Com o jogo, e eu imagino isso com outras drogas funcione da mesma forma, né? Se você é viciado em crack, você mora numa região que tenha muita boca de fumo e etc., seja difícil para a família ajudar aquela pessoa a sair daquele vício. Com o jogo, e especialmente com as bets, pode funcionar da mesma forma, uma vez que, mesmo que a pessoa não queira apostar, mas ele vai no churrasco da família, vai ter lá os parentes falando do resultado do final do campeonato. E aí ele vai ouvir sobre aquilo e pode ficar falando, putz, eu poderia ter ganho, ter apostado nisso. Funciona também dessa forma ou não funciona, não tem os mesmos gatilhos? Só tem apenas nessa parte que pode dar gatilho, se ele ficar ouvindo muito sobre o jogo, que não sei quem ganhou, perdeu e tudo mais. Então isso pode, a mesma coisa, nós estamos aqui, eu estou abstinente de álcool e você só fica falando em álcool para mim, que tomou tal cerveja, que tomou tal vinho, que não sei o que. Isso pode fazer ser um gatilho para mim. Não necessariamente, mas pode. Mas é a única parte. Até porque o jogo, diferente das outras dependências, ele é escondido. O jogador, ele esconde o jogo.
O alcoolista não esconde o problema do álcool. Ele nega o ser alcoolista por um bom tempo, ele fica em negação, mas ele não esconde paga uma cerveja, me paga um não sei o quê. Né? Ele pega, tem um cigarro aí, as outras comorbidades, as outras dependências, eu peço, eu falo, inclusive, para que é. Tem aí, não sei o quê, preciso lá pegar lá uma cocaína, preciso não sei o quê. Ela nega, em muitos momentos, a dependência, que eu sou um dependente. Vou dizer, não, na hora que quiser parar, eu paro, né? Ela pode negar isso, mas ela não nega que ela faz uso dessas substâncias. Às vezes até ilícita, ela não é de esconder. Agora, o jogo ela esconde. Ela esconde principalmente que tem problemas com o jogo. Então, se eu te pedir R$10 para jogar, eu não vou falar que é para R$10 para jogar. Eu posso falar, tem R$10 para comprar uma latinha, para eu comprar um não sei o quê, eu posso falar. Para o jogo eu não falo. Eu escondo. Então, eu escondo que vou jogar, eu escondo que perdi. Eu posso até falar nos amigos, eu fiz uma aposta e ganhei R$200 ontem. Essa eu falo. Né? Mas também é uma outra coisa que quem desenvolve o transtorno do jogo fica totalmente perdida. Porque a gente faz isso com os nossos pacientes. Se você colocar uma planilha, vamos lá, você falou que ganhou R$500, você ganhou R$500, que interessante. Vamos pegar aqui nesse mês, então. Vamos ver que dia que você jogou, quanto que você perdeu. A pessoa perdeu 5 mil e fala que ganhou 500. Entendi, ela nunca contabiliza as perdas. Exato, ela perdeu 4.500. Ela não ganhou R$500. Ela perdeu 4.500. Só que tudo isso, um alcoolista, você vê na rua, às vezes, trançando as pernas. Um jogador você não identifica. Entendi. Então, são coisas bem diferentes, né? E mais uma perversidade do jogo. E eu quero deixar uma coisa bem clara aqui para todo mundo, que tá entrando aí a regulamentação das bets e tudo mais, né? Que para mim, essa regulamentação não tem... Claro, pelo menos vai regulamentar, então quem sabe dá para reduzir um pouco os danos, etc. Mas essa regulamentação do jeitinho que tá não serve. As propagandas não serão proibidas, tinham que ser proibidas, tinha que dar pelo menos 72 horas minimamente de uma aposta para outra, tinha que ter travas mesmo para identificar se esse jogador já perdeu e continua apostando. Opa, peraí, bloqueia esse cara. A pessoa que quisesse autoexclusão, embora esse grupo de trabalho está pensando nisso, mas não está nada decidido ainda. E a gente fala muito em regulamentar. E a fiscalização? Por que a gente vê no trânsito muitas pessoas ainda dirigindo com o celular na mão? Porque a fiscalização falha nisso. Não adianta você colocar uma norma, não use o celular ao volante. Né? Quem não esteve aqui num semáforo, que quando o semáforo abre, o carro não sai da frente, quando você vê, o cara está no celular. Então, a regulamentação / fiscalização tem que ser muito eficiente. Mas, o gancho que eu queria pegar e deixar muito claro aqui, foi inclusive uma das suas perguntas, aqui vocês vão, as propagandas então das bets, vão tudo pegar pesado no quê? No jogo responsável. Né? Jogue com responsabilidade, essa casa de aposta é séria, foi autorizada pelo governo federal, com coisa que isso serve para alguma coisa. Né? Então, vocês vão ouvir muito disso, de que é diversão. Então, para essas pessoas, inclusive para quem está nos assistindo e ouvindo agora, vamos lá. Nesses 18 anos, nunca teve uma única pessoa e seus familiares que chegou lá no ambulatório e disse assim para mim: doutor, nossa, me ajuda a parar de jogar porque eu não aguento mais me divertir, porque eu não aguento mais ganhar dinheiro, eu e minha família aqui, nossa, eu estou me divertindo demais, por favor, me ajude a parar com isso que eu estou pensando até em suicídio. Porque 80% das pessoas que desenvolvem o transtorno do jogo chegam com ideação suicida. Um desejo de tirar a própria vida, porque está devendo tudo, perdeu tudo, a família está destroçada, ninguém na família mais olha direito na cara dele, ele enganou muitas pessoas, essa pessoa está desesperada. Então, assim, ninguém chega falando que, nossa, me ajuda a parar de me divertir, de ganhar dinheiro. Todas as pessoas chegam lá porque perderam tudo, ou se não perdeu tudo, porque ainda conseguiu socorrer antes. Então, as pessoas chegam lá desesperadas, com todos os transtornos, né, desenvolvendo várias comorbidades, com o transtorno do jogo, perdas financeiras. Então, não existe jogo responsável. A única coisa, ato responsável é não jogar.
É procurar ajuda se você está nessa. Uhum. Aí é uma atitude responsável, porque não existe jogo responsável. Não é porque eu já disse, não tem como. Tira o freio de um carro, solta ele na descida e fala, agora dirija com responsabilidade. Que jeito? Seu transtorno do impulso faz perder o controle. Então, não acreditem nesse papo de jogo responsável, de jogo lúdico, de diversão. Não existe isso. O risco que a pessoa está correndo de desenvolver o transtorno é muito grande, ainda mais para essas bets que a exposição é toda hora, todo dia, todo momento. Isso é um veneno. Edilson, há uns anos eu li um livro que falava sobre o vício do cigarro e sobre a questão das propagandas. Me fugiu o nome do livro, me perdoe, mas que falava o seguinte, a proibição das propagandas de cigarro na televisão não fez com que as pessoas que fumassem parassem de fumar. Aí fala das propagandas e daquelas coisas que vem na própria embalagem do cigarro lá, né? Não fez com que essas pessoas parassem de fumar. Em alguns casos, fez com que as pessoas começassem a fumar ainda mais. Mas fez com que novos fumantes parassem de surgir. Eu li isso há uns anos atrás, ainda não existiam cigarros eletrônicos quando eu li isso. Talvez o cenário tenha se modificado. Agora que a gente abriu essa caixa de Pandora e que em algum momento o governo vai ter que tomar medidas para controlar isso antes que se torne uma epidemia. A proibição por si só, por exemplo, de propagandas, pode ser uma ferramenta ou eficaz, ou agora a única coisa é banir isso do Brasil, não seja possível fazer essas apostas? Bom, o próprio Lula, né, já disse, o presidente Lula disse que se não adiantar a regulamentação, que continua vendo que as famílias continuam se endividadas, desenvolvendo transtorno, enfim, que não deu certo, que ele propõe extinguir, né, caçar essa liberação do jogo no país. Fatalmente eles vão se deparar com essa situação daqui a alguns anos. Assim como não só ele, né, mas o próprio presidente do Senado, né, do Congresso, o Pacheco, ele também foi nessa mesma linha. Muito provavelmente a gente vai chegar a essa conclusão daqui a um tempo em diante, porque essa regulamentação proposta é pífia e com certeza a fiscalização mais ainda. Olha aí o Giovanni Rocco, né, indicado aí pelo Fufuco, né? Então, assim, eu não acredito que isso será eficaz no país, né? Gostaria imensamente de quebrar a cara e pagar a língua, mas eu sei que infelizmente eu não vou pagar minha língua nesse sentido. Agora, as propagandas, elas faz algum sentido, então, né, extingui-las, já que a caixa de Pandora foi aberta? Total. Não sei o autor, o livro que você leu como tal. Me fugiu o nome, assim, tá muito entre aspas o que ele falou, porque nós tivemos em dados estatísticos, né, em estudos longitudinais, etc., o uso do tabaco despencou. Ainda é a maior dependência que existe. Depois vem a do álcool e depois a do jogo. O jogo já é o terceiro transtorno mundialmente falando. Então você tem a nicotina, o álcool e o jogo, né? Então, embora se não tivesse tirado a propaganda, nós teríamos aí muito mais incidência. Claro que para quem já desenvolveu a dependência da nicotina, não adianta acabar a nicotina. Eu já estou dependente, então eu vou querer. Nesse sentido, não tem efeito mesmo, né? Mas aquelas, né, do Ministério da Saúde coloca lá, fumar causa enfisema pulmonar, câncer, enfim, todos os, né? É eficaz sim, porque muitas pessoas relatam de dizer, nossa, aquilo lá, toda vez eu virava o cigarro para não olhar, mas aquilo me ajudou a parar de fumar e tal. É para todo mundo? Não, mas é importante. Agora, veja, como apontou, inclusive no livro, o mais que a gente trabalha, quando a gente trabalha com saúde, a gente trabalha com prevenção. Então, a gente pensa, é daqui para frente.
para que outras populações, não, inclusive os mais jovens, e as bets traz isso. Antes nós tínhamos uma faixa etária de apostadores, né, de jogo na casa dos seus 50 anos. Hoje caiu para 20. E qual que é o problema disso? Quem tem 20 anos, 16, 17, 20, 22, o cérebro ainda está em formação, em processo de maturação. E um cérebro ainda não desenvolvido totalmente, maturado, né, amadurecido totalmente, ele ainda é mais vulnerável para se desenvolver dependência. Então, é para ontem acabar com a publicidade. No Reino Unido, os futebol, as camisas não vão mais poder ter a partir do ano que vem, propaganda e etc. Então, já tem muitos movimentos na Austrália, em vários países estão começando a extinguir, a limitar a propaganda. E o Brasil tinha que ir urgentemente no mesmo caminho. Porque você tira essa... Vamos pensar antes, no cinema, em novela, em filmes, era chique você aparecer fumando e tudo mais. Hoje até nos cinemas, embora tenha um filme ou outro ali com o uso de cigarro, mas isso praticamente acabou. No caso do cigarro, o custo para os cofres públicos do vício em cigarro é muito alto. Sim. Então, até por isso, houve toda essa pressão para o fim das propagandas e tal. Aí não aparece mais as pessoas fumando, como você falou. Mas no caso do álcool, por exemplo, que tem um lobby muito grande, é uma indústria que gira muito dinheiro, a gente ainda vê as propagandas. Sim. Apesar de ter salvo engano, ter uma regulamentação que só pode a partir de um determinado horário. A modelo bonitona não pode tomar o gole da cerveja, mas ela pode segurar a cerveja e falar que é a coisa mais maravilhosa do mundo. A propaganda está aí, continua. Pelo volume de dinheiro que essas bets movimentam, eu acho que é muito difícil que haja uma proibição 100% disso, né? Eu não sei, né? Pode ser, por essa linha de raciocínio, é o que a gente imagina mesmo. Ou uma propaganda velada. Eu vi recentemente, achei curioso, salvo engano, na Bélgica, tem uma regulamentação lá que quem tem menos de 21 anos não pode apostar. E aí eu estava vendo uma partida de futebol de um time belga, onde os jogadores que tinham menos de 21 anos, o time era patrocinado por uma Bet, mas os jogadores que tinham menos de 21 anos não usavam a logo da Bet, só os outros podiam, assim, coisas desse tipo. Assim. Então, tudo que for iniciativa de conscientização, de mostrar que pode causar um transtorno, porque quanto dessa moçada que está na periferia, foi uma das suas perguntas no começo do nosso bate-papo aqui, né, desses influencers que oferecem curso de como ganhar dinheiro, ficar rico, parece com o cordãozão de ouro, com o carro Porsche, esportivo e não sei o quê, tudo mentira, não é à toa que estão todos aí na mira da Polícia Federal, e muitos já rodando aí, porque é tudo mentira, não existe ganhar dinheiro com o jogo, com bets, você fazer disso de uma profissão que vai alçar o jovem da periferia a um status social, que ele vai estar todo mundo lá falsamente colocando que viajou não sei para onde, só para enganar, que falou que ele foi viajar por causa do dinheiro do jogo, da aposta. Mentira. Então, essas propagandas, tudo que está aí liberado e incentivado, é a coisa mais nefasta que tem. Então, nós tínhamos que proibir tudo isso. E a propaganda, né? Não importa no que nós estamos falando. A propaganda é a alma do negócio. Né? Então, se a gente elimina isso, não pense que vai acabar com o jogo, não é isso. Mas tem uma redução muito significativa nos danos dela. A gente recebeu aqui no programa o Wellington Galassi. A gente estava falando conversei com ele sobre a economia digital, o quanto que isso movimenta de dinheiro, o quanto a economia muda nesse sentido, e em um determinado momento foi inevitável a gente falar sobre regulamentação das redes. A gente tem alguns projetos que estão sendo implementados na União Europeia, alguns países dentro da União Europeia criando suas próprias regulamentações para lidar com essa questão das redes sociais. E aqui no Brasil a gente está na discussão de criar um projeto para regulamentar as redes. Você acha que dentro desse projeto tende a haver algum artigo que trate da publicidade, da forma de se lidar com essas bets também dentro das redes sociais? Eu não estou vendo isso, esse que é o problema.
esse grupo de trabalho que acabou de ser criado, saiu uma portaria assinada pelo Haddad, pela Secom, né, o Paulo Pimenta, e pelo Fufuca, e etc. Esse grupo de trabalho que vai tentar regulamentar, vai tentar ajudar a evitar danos de saúde mental para esses jogadores, para proteger o jogador. Estão consultando quem? Porque os especialistas não estão sendo consultados. Né? Então, é a mesma coisa, se a gente tivesse que verificar como a gente pode fazer a economia crescer, eu consulto quem? Os economistas ou eu consulto os, sei lá quem aí? Os apostadores. Os apostadores, né? Eu vou... Não, cada macaco no seu galho. Né? Se eu tiver que falar de madeira, como fazer aqui um móvel planejado, eu vou chamar o dentista ou o marceneiro? Eu chamo o marceneiro. Né? Então, me espanta ainda a gente não ser convocado para ir lá falar dar a nossa opinião, a nossa contribuição de décadas de pesquisa, pesquisas científicas. Não só publicação nossa, mas publicação no mundo inteiro. A gente tem muito para contribuir. Cadê esse convite? Né? Não chegou nada para nós lá. Então, é essencial que nessa regulamentação cabe muita coisa lá para a gente tentar reduzir danos. Né? Então, fica aqui, senhor Haddad, né, para todo mundo aí que estiver nos assistindo, Nise, né, a ministra da Saúde, estamos à disposição para contribuir com esse debate, com o único intuito de fazer bem para a população brasileira. Agora, nessa regulamentação que a gente está vendo aí, uma iniciativa boa aqui, uma talvez acolá, mas de efetivo mesmo a gente vê... vamos esperar 2025, mas eu tenho certeza que 2025 vai começar a mostrar um monte de gargalo, um monte de furo nessa regulamentação. Então isso é muito preocupante. E é por isso que eu vou ficar aqui de papagaio de pirata, voltando a dizer para todo o público, não jogue, se afaste disso. As pessoas não sabem, têm ilusão de que vão ganhar dinheiro e, historicamente, mundialmente falando, quem ganha é a banca. Sempre quem vai ganhar é a banca e não o jogador. Então, não é diversão, endivida as famílias. E até pegar uma caroninha muito rapidamente para falar das famílias, que é assim, quando o seu João, a gente vê aí, vocês vão continuar vendo, vamos lá, vou falar qualquer número aqui só para servir de exemplo. 10 milhões de pessoas, né, têm problema com o jogo, né, que desenvolveu o transtorno do jogo. Falando qualquer número. Não são 10 milhões. Minimamente a conta certa para dizer é 20 milhões. E por quê? Porque o seu João não adoeceu sozinho, a Dona Maria adoeceu junto também. E eu falo isso pela própria nossa experiência do ambulatório. Quando chega lá, a Dona Maria também desenvolveu transtorno de ansiedade, ela não pode ouvir um barulho lá fora que ela fica com medo. Quando corta a luz, a água da casa do seu João, não é só o seu João que não é só da torneira do seu João que não sai água. Não é só ele que fica no escuro. É ele, a esposa dele, os filhos que tem que fazer o trabalho de escola, agora não vai conseguir fazer, não vai tomar banho, o gás que cortou. Não é só o seu João que está adoecendo sozinho. É a Dona Maria e toda a sua família. Então, e a gente vê lá, quando chegam, nós recebemos e tratamos, ajudamos os familiares dos jogadores também, para dar toda essa assistência. E essas famílias estão destroçadas, estão adoecidas, seja também por causa da depressão, da ansiedade, né? Isso quando a família ainda resiste ficar com essa pessoa, quando ela também não abandona, né? Então, assim, é um mal que não afeta só o jogador, afeta todo mundo no entorno dele. Então, isso eu estou colocando dobrar para falar apenas do papai e da mamãe, né? Minimamente falando. Então, e outras estatísticas para vocês da economia, quando vocês, entrevistas aí que vão ser, não aquelas que é mensurada pelo Banco Central, que pelo CPF, que fez a aposta e tal, que é mais fácil de você ter um dado mais preciso. Mas estou falando apostas gerais no Brasil, entrevistas lá na rua, a Folha de São Paulo, né, fez um levantamento e mostrou lá que a média que os jogadores falam que aposta é de R$100.
Esquece, isso aí é pelo menos o quíntuplo desse valor. Todo viciado mente. Você entendeu? Não tem essa de, a média de... E se fala que é 1.000, você pode apostar, ter certeza que é 5.000, que ele aposta. Então, assim, todos esses dados, nós da saúde, fazemos uma leitura bem diferente. E nós somos consultados. Para a gente encerrar, como que é o tratamento para quem tem esse tipo, quem desenvolve esse transtorno do vício, e quem quer procurar ajuda, qual que é o caminho que essa pessoa tem que buscar para tentar controlar essa doença? Bom, o tratamento ele é basicamente psicoterápico, então ela é admitida, ela passa por uma série de protocolos para a gente identificar se ela realmente, confirmar o diagnóstico do transtorno do jogo. Uma vez confirmado, a gente também vai descobrir os outros transtornos que ela tem, a depressão, a ansiedade, enfim, E aí ela começa o tratamento, ela é admitida no nosso ambulatório e ela vai ser tratada. E aí ela tem a psicoterapia, geralmente de grupo, em alguns casos também individual, mas enfim, ela tem a psicoterapia e o acompanhamento com o psiquiatra, que muitas vezes será necessário uma medicação. É importante dizer que não existe medicação específica para o jogo. Existem medicações para as comorbidades do jogo, a depressão, a ansiedade, etc. E também aquelas medicações que têm se mostrado aí por vários estudos que ajudam no transtorno do impulso. Pessoa que quer parar de jogar, de beber, etc., também vai fazer uso de algumas medicações que ajudam a segurar lá a dopamina e etc. Tal. Então, ele é avaliado, vai ser acompanhado por um psiquiatra e, obviamente, pela psicoterapia. Claro que também tem outros grupos de apoio, então grupos de meditação, grupo para a família, para ajudar a família, grupo de qualidade de vida, grupo ajuda quem quer parar de fumar também, enfim, caiu lá, a gente olha a pessoa globalmente, então ela vai ser, ela e a sua família, muito bem assistida. O problema é que nós estamos com a nossa fila de espera enorme lá no HC, que a gente vai fazer tudo para dar conta, mas tem esse problema. Mas não é só lá no HC. Embora na atenção primária nem todos estão preparados para atender, é muito deficitário, mas a pessoa pode procurar um posto de saúde, ali aquela UBS, que ele vai ter um primeiro acolhimento ali, principalmente nos CAPs e nos CAPs AD, que é álcool e drogas, que apesar de também o jogo ter suas especificidades, etc., mas é onde ela também vai ser melhor acolhida, nos CAPs ADs. E, obviamente, também os jogadores anônimos, que é um grupo... Existe jogadores anônimos? Existe jogadores anônimos, que pode a pessoa participar tanto online dos grupos, de ser acolhida e ser assistida, como presencial. E as reuniões dos jogadores anônimos são diárias, várias por dias, etc. Tanto presencial como online. Então, tem como procurar ajuda. Jogadores anônimos, as UBS, atenção primária, aí, os CAPs ADs, o nosso ambulatório. Mas o importante é realmente procurar ajuda. Você não vai dar conta sozinho. Você não vai se livrar, você não vai ficar rico ganhando dinheiro. De novo, quem ganha é a banca. Não é diversão. Não. Como podia ser diversão alguém se endividar totalmente, ele e a família, desenvolver outros transtornos? Que diversão é essa? Que show da Xuxa é esse? Então, não existe esse pensamento. Você fazendo suas apostas com uma certa... Todo mundo começa assim, todo mundo começou com 2, 3 cigarros, 2, 3 goles, todo mundo começa assim. Quando vai ver, perdeu o controle. O jogo não é diferente. Então, eu falo, procure ajuda, não tenha vergonha, nunca é tarde demais para você procurar ajuda, seja você, seu familiar, indicar, enfim. Mas procure ajuda. Tem tratamento, a gente pode ajudar, enquanto há tempo, porque também o índice de suicídio para o jogador também é grande. E a gente não precisa só pensar no suicídio. Na falência patrimonial de famílias inteiras, de separações de família. O jogo causa tantos danos que tudo isso pode ser evitado, sim, com um tratamento adequado. Edilson, obrigado por ter aceitado conversar com a gente. Tem muito assunto ainda, muita coisa que a gente precisa falar sobre esse tema. Sim.
já te convido aqui de antemão para você voltar numa outra oportunidade para a gente falar um pouco mais sobre isso. Esse grupo de trabalho que você citou, tem um prazo para eles entregarem esse relatório? Já tem um... Ou ainda está muito no começo? Está muito no começo. Eu acabei de ver aí que a portaria foi publicada, se não me engano, até hoje, aí, alguma coisa assim. Esse grupo de trabalho que foi criado. Né? Vamos ver o que sai daí. Né? Vamos ver. Por enquanto, está criado. A portaria foi lá, está criada. Agora, como ele vai se desenvolver, tomara que seja eficaz. Bom, obrigado. Parabéns pelo trabalho. Sorte e sucesso. Esse é o último programa da temporada de 2024. Fico muito feliz de a gente ter terminado falando de um assunto tão importante assim para a população que afeta a vida de todo mundo, né? Exatamente. Eu agradeço, fico à disposição sim de vocês e um ótimo final de ano e festas para todos. Volte sempre. E para vocês que acompanharam mais esse EDD, eu quero agradecer a parceria de sempre. Obrigado por ter ficado com a gente ao longo dessa temporada. A gente se vê em 2025. Obrigado de coração pelo apoio. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.